minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não, nesse horário diferente para o do futebol, sábado. Nós temos agora 29 graus aqui em Natal, sensação térmica de 33 graus, está bastante quente. Chegando então com esse tema, faltam 2 rodadas, né? Chegando, como se gosta de dizer, o afunilamento da fase de grupos. A gente começa a separar mesmo o joio do trigo. E nós temos rodadas já praticamente finalizadas, para dizer que faltam 2. Na verdade, falta só o jogo do América, para a gente definir aí os grupos 3 e 4, o que vai faltar para essas 2 rodadas, então, decisivas. Vamos começar pelo grupo 4, então, que já terminou. A 12ª rodada no grupo 4 começou com o surpreendente, pelo menos para mim, resultado do ABC perdendo em casa, né? O Frasqueirão parece que perdeu a força para o ABC, perdendo em casa para o Vitória da Conquista por 3-1. Tivemos na sexta, para completar então essa rodada, Central ficando no 2-2 com o Potiguar, Coruripe vencendo o Itabaiana por 2-0. E o Jaciobá, o saco de pancadas aí desse grupo, que em 12 rodadas não tem uma única vitória, perdeu em casa por 5-2 para o Frei Paulistano, que é quase outro saco de pancada desse grupo 4. E a classificação hoje, então, está assim. Primeiro, o Itabaiana, com 20 pontos, né, tem um saldo de gols e o número de vitórias igualado ao do ABC, mas fez 27 gols em 12 jogos, né? A ABC fez 17, são 10 gols de diferença. Então tá o Itabaiana com 20 em primeiro, a ABC em segundo também com 20. Em terceiro, Vitória da Conquista tem 19. Em quarto, o Coruripe tem 18, só que ele tem 5 vitórias. Em quinto está o Central também com 18, com apenas 3 vitórias. Uma diferença aí grande do número de vitórias. E em sexto aparece o Potiguar com 15. E em sétimo, aí já totalmente eliminados, Frei Paulistano com 10. Em oitavo, Jaciobá com apenas 4 pontos, né? A vergonha aí desse grupo 4. Não tem uma vitória. Só para você ter uma ideia, o Jaciobá já tomou 45 gols nessas 12 partidas, né? Tem um saldo de menos 28. Não é brincadeira, não, né? E são apenas 4 empates para não apanhar tanto nesse grupo 4. E o grupo do América, né? O grupo 3, ele já teve 3 partidas, como eu disse, falta hoje só Salgueiro e América. Tivemos ontem, então, o Globo vencendo o Afogados por 2-1. O Campinense empatou com o Guarani em 1-1. E o Atlético ficou no 2-2 com o Floresta. Falta, então, hoje às 16 horas. Tinha até o anúncio aí de que o jogo seria na TV Brasil, mas pelo menos até agora, lá na programação da TV Brasil. E eu conferi tanto no site como no Twitter. O jogo que vai ser transmitido é de Fast Clube Bragantino do Pará, às 16 horas. Não consta lá a transmissão de Salgueiro e América, não. Não sei se houve algum problema, mas temos sempre a Maicujo e aquela luta de vai ter placar, não vai ter placar, vai saber o nome dos jogadores, não vai saber, transmissão quadro a quadro. É sempre uma emoção a transmissão da Maicujo. Então essa, pelo menos até agora, tá de pé aí às 16 horas lá no Cornélio de Barros para Salgueiro e América, que fecham então esse grupo. Mas independente do que aconteça em Salgueiro e América, o América não perde a liderança. Então a classificação do grupo está assim: primeiro o América com 24, em segundo o Floresta com 21. O Floresta já jogou nessa rodada, só falta só Salgueiro e América, então o América não perde mais a liderança. Em terceiro, Salgueiro com 20, em quarto, Campinense com 14 e com um saldo menos 1. Em quinto, o Globo também com 14, mas com saldo menos 4. Em sexto, o Atlético tem 13. Em sétimo, Afogados tem 10. Em oitavo, o Guarani também tem 10. A diferença deles aí é de vitórias, porque o Afogados tem 3 e o Guarani tem apenas 2 vitórias. Percebam que esse grupo realmente está apertado. Pode dar até Guarani de Sobral. Lógico que com a combinação grande
de resultados. Lá falando agora de projeção de resultados, né? O América, se ele vencer hoje, ele já consolida a sua liderança antecipadamente, né? Ninguém toma mais o primeiro lugar do América se ele vencer o Salgueiro hoje, né? Vão faltar 2 rodadas. Ele tem 7 vitórias, vai ter 6 pontos à frente do Floresta. Vai passar, então, a 8 vitórias. E o Floresta, ainda que vença as 2 que faltam, inclusive uma delas é contra o América, ele não vai conseguir superar em pontos e não vai conseguir, por isso, passar nas vitórias. Então, se o América vence hoje o Salgueiro, ele já é o líder antecipado do grupo, né? Faltando 2 rodadas, uma vitória importante, então, até para Paulinho Kobayashi começar a testar algumas formações. Eu já disse que isso é muito importante. O América não pode se deitar nos louros dessa primeira fase, porque não é nem primeira fase, é fase de grupos. Primeira fase vem depois, né? Que é das eliminatórias. São 3 fases de eliminatórias. Não dá nem para deitar sobre os louros dessa primeira etapa, então, da fase de grupos, porque a gente deve ter o confronto passa a ser eliminatório depois disso. E o América tem falhas de elenco, né? A gente percebe, já bati muito na saída a mais preocupante para mim, né? A saída de Everton Silva, quando não pode jogar por lesão ou por cartão. A gente termina tendo uma situação meio complicada, porque não funciona o time sem ele. E acho que talvez seja o caso de testar aí 3 zagueiros com André Krobel funcionando por ali. Me parece que o América já renovou, inclusive com o André Krobel. Deve ter entendido que era a melhor opção, obviamente. E então agora é hora de testar como montar essa equipe para essa situação. Porque até agora, pelo menos, não funcionou. E preocupa. Aí a gente vê as notícias de contratações do América. A melhor delas, a volta de Zé Eduardo. Já cravei lá atrás que Zé Eduardo era a melhor contratação do ano no Rio Grande do Norte. Agora está aí muito aproximada de competir com a contratação de Paulinho Kobayashi, né, pelo que Paulinho vem fazendo no América. Mas a melhor contratação de jogador, pelo menos no ano, é de Zé Eduardo. E agora é a melhor volta, o melhor retorno do ano é o de Zé Eduardo para o América. Vão chegar também aí os zagueiros. O zagueiro Neguete já foi anunciado, né? E o meia Tartar. Confesso que não venho acompanhando, não posso dizer. Imagino que sejam boas. Toda contratação é boa, né? A gente imagina. Se vai encaixar ou não, é que a gente vai ver. Veja o caso de Dico. Dico, acho que era apontado por entre 10 pessoas como uma grande contratação. Chegar e virar titular. Não mostrou nada até agora, né? Dico tá devendo muito. Desde que entrou aí no América. Deve começar a se encaixar mais justamente agora, depois que o América garantir aí o seu primeiro lugar e puder, então, fazer as formações alternativas para buscar um equilíbrio do elenco, né? Saber, Paulinho conhecer mais também seus atletas, não, querendo ou não, o trabalho ainda é de pouco tempo, para o potencial de como mexer, de como modificar uma partida e tudo. É lógico que eu tô projetando uma vitória do América, mas se acontecer um empate hoje, né, o América vai precisar de apenas mais um empate nas 2 partidas que faltam para marcar aí o seu primeiro lugar, né? Também não falta muito de todo jeito. A gente espera que seja definido hoje. Mas tem essa situação aí. O Ricardo Valério postou no Facebook a confirmação, né, de Neguete, disse que já está em processo de avaliação física e avaliação médica também. Que Zé Eduardo está faltando só detalhes com o Cruzeiro, mas já está tudo certo com o jogador, né? Detalhes dessa volta. E que o América deve trazer mais um meia esquerda e mais um goleiro, né? Já estão bem encaminhados. Eu continuo batendo na tecla de que falta um lateral direito por essa situação lá de quando sai Everton Silva. Vejamos aí o que Paulinho vai armar para André Krobel, se vai funcionar, e torcer para que resolva, porque pelo jeito o América não vai mais trazer esse lateral direito. E eu continuo batendo também no lateral esquerdo. Eu não vejo Carlos Renato como
opção válida para substituir Renan Luiz. Acho que são as grandes falhas aí do elenco do América. Falando em elenco, não estou dizendo que tem que vir para ser titular absoluto, mas que consiga suprir a ausência, pelo menos sem deixar o time com a perspectiva que vai se dar mal, né, na partida. Então, vejo com preocupação que essas contratações não abordem essas duas posições. Já disse, enquanto todo mundo aponta ataque, meias, uns volantes, sei lá o que mais, eu tô sempre enxergando os dois lados do time como uma coisa mais preocupante. Opa, lá vem propaganda política passando aqui, a gente não tem como fugir. Do lado do ABC, nós temos uma dispensa, né? Não tem notícia aí de contratação, mas tem uma dispensa que eu acho que a torcida comemorou como se fosse uma vitória, que foi a saída do atacante Kessler. Acho que é unanimidade, aí é o contrário, né? 10 entre 10 aprovaram a saída de Kessler do ABC, né? Ele não conseguiu realmente render. E, aliás, do lado do ABC, eu estava fazendo aqui também umas projeções, eu não creio que o ABC não se classifique, apesar de já ter visto gente colocar aí que estaria ameaçada a classificação e tudo. Pelas projeções que fiz, considerando os times que eu considero nas partidas, né, analisando um e outro, das duas rodadas que faltam, como favoritos, né, eu imagino que nós vamos ter aí o ABC ou em primeiro ou em segundo. Não vejo como ele não acabar entre essas duas posições. O jogo definitivo sendo o da última rodada com o Itabaiana, no Frasqueirão. O Itabaiana é um time um tanto quanto perigoso, né? Mas e o ABC vem com dificuldade de vencer em casa. Mas ainda assim, se der Itabaiana, ainda assim o ABC termina em segundo nessa chave. É o que eu acho. Imagino também a classificação quase do jeito que está agora mesmo. Aliás, do jeito que está agora. Que é Itabaiana, ABC, Vitória da Conquista e Coruripe. Só vai mudar aí, na minha opinião, se o ABC conseguir vencer o Itabaiana na última rodada para virar o líder. Acho que não muda mais nas outras posições, porque Potiguar e Central, eles têm vitórias a menos, e isso pesa muito na hora de empatar, faltando apenas 2 rodadas, né, de empatar ali os pontos. Pesa muito. Em relação ao Coruripe, eles estão com 2 vitórias a menos, então é muita coisa, é o que eu acho. E ainda tem que ver que Frei Paulistano e Jaciobá não estão querendo mais nada aí com basquete, então não dá para pesar muito. Então, imagino que seja isso mesmo. A gente vai ter esse confronto aí da primeira fase de eliminatórias, né, entre América e Coruripe. Para mim, acho uma ótima. Coruripe já tem uma lembrança boa, que em 2005 a América arrancou para ser o vice, né, da Série C, justamente contra a equipe de Sergipe, né, o Coruripe. O Floresta enfrentaria o Vitória da Conquista, o ABC enfrentaria o Salgueiro, a Baiana enfrentaria o Campinense. Essa é a projeção que eu faço, que eu acho pelo grupo do ABC, pelo menos, acho que não tem mudança, termina como está hoje aí essa classificação. Do América a gente ainda pode ter realmente mudança na 4ª posição, né? Campinense, Globo, Atlético, tá todo mundo dentro ainda. Eu espero até que o Globo consiga, mas tá todo mundo dentro dessa disputa ainda no grupo do América pela 4ª colocação. Mas me parece já definido aí do primeiro ao terceiro, pelo menos. Bom, é isso, né? Vamos ver como vai sair o time hoje lá contra o Salgueiro. É um clima de mata-mata. Pela primeira vez o Salgueiro foi o único que venceu o América. Nem foi merecido, já tinha dito isso na época, caiu o povo de pau, dizendo que não ia avançar, eu dizendo que o time estava evoluindo. Mas não foi merecido, e hoje o América então tem a chance de, não foi merecido, mostrar que pode devolver o placar, se fosse valendo uma vaga de eliminatória, né, e conseguir avançar. Então vamos ver se consegue fazer isso hoje lá contra o Salgueiro e já garantir essa classificação em primeiro lugar. Olho nas eleições, né? Bom voto amanhã. Renovo o convite para a próxima semana, sábado às 10 sobre outros assuntos, domingo às 10 sobre futebol. Até lá.